Seja bem-vindo de regresso à reunião da Comissão Executiva, onde estamos reunidos a avaliar o significado, a importância e também o valor económico do voluntariado. E é precisamente por aqui que começamos. Existe um valor estimado, em termos económicos, do voluntariado em Portugal? Em Portugal não, mas no mundo há. E é, aliás, um relatório da Cruz Vermelha. Sim, certamente que há, que alguém o terá feito do valor económico. Agora, a Cruz Vermelha realmente fez um estudo, não é? Que a Federação da Cruz Vermelha fez um estudo. Isso equivale a 4,4 mil milhões de euros. Portanto, o voluntariado na Cruz Vermelha, o que é muito dinheiro. A doutora Margarida que terá depois comentar, mas a verdade é que são 13,1 milhões de voluntários que estão a trabalhar na Cruz Vermelha e, portanto, todos voluntários, o que é extraordinário. Em Portugal nós temos 1.500, todos os dirigentes da Cruz Vermelha, do norte ao sul do país, são todos gratuitos, trabalham gratuitamente. Temos 1.500 dirigentes a trabalhar gratuitamente, ao contrário do que muita gente pensa, que os dirigentes da Cruz Vermelha são muito bem pagos, mas não são, nunca foram, nem são, nem poderão por estatuto ser pagos, desde o presidente ao dirigente de uma delegação local, não é paga. Portanto, isso significa, porque são normalmente pessoas bastante qualificadas, que estão à frente das delegações, e, portanto, estão a dar de sua boa vontade o trabalho que estão a fazer. E não pedem nada em troca, senão a sua realização pessoal e dar um pouco à comunidade em que se inserem. E para que surge este relatório? Acima de tudo é para alertar também as autoridades mundiais que o voluntariado já não é residual e que também contribui efetivamente com conhecimento, com massa crítica, mas também com muita força braçal, como falava a Conceição Zagal, em relação à força que se pode dar à economia também. Exatamente, porque o voluntariado é um fator de desenvolvimento e como aqui a Margarida falou, na cidadania, a cidadania é uma pessoa que não é cidadã plena, não contribui para o desenvolvimento porque não conhece as suas responsabilidades, não é? Porque desde que conheça, portanto, todo o voluntariado está sempre a contribuir para o desenvolvimento. E eu tenho a impressão que também, por essa razão, é importantíssimo que se divulgue e é importante que um canal económico como este, que isso é que eu acho que é uma grande mais-valia e queria dar os parabéns, e ao jornal Diário Económico, justamente também valorizar o voluntariado não como uma coisa residual, mas como algo que contribui para o desenvolvimento e para a economia. Portanto, em Portugal, neste momento, eu acho que as pessoas estão a passar um mau momento. Se todas elas dessem um bocadinho da sua vida aos outros, certamente contribuíam não só para o desenvolvimento, para a economia e também para a sua realização pessoal. E, portanto, sentiriam que são úteis. E o sentir útil, hoje em dia, a pessoa ir à noite para casa e sentir, fui útil, não ganhei dinheiro, mas fiz alguma coisa pelos outros, acho que a pessoa também, muito melhor, não entra em depressão e sente que está a fazer alguma coisa por seu país e por todos os habitantes que aí estão e todos eles devem contribuir. Portanto, eu acho que este ano europeu de voluntariado é importantíssimo, a divulgação e os canais que se possam fazer pela comunicação social e também não dar sempre aquela vertente a que eu até estou muito mais ligada, que é a vertente sempre do idoso, da criança, não é? Apesar da Cruz Vermelha estar a fazer uma volte-face muito grande e estar muito ligada já ao empreendedorismo e estar a fazer um trabalho muito diferente, mas ainda leva um bocadinho, não é? Portanto, esta área do económico, que é a área nobre, não é verdade? Infelizmente é assim tida, tem que dar as mãos ao social, porque o económico é feito do social. E, portanto, valorizar o voluntariado como algo importantíssimo para a economia e para a cidadania. Eu penso que se isto for visto desta forma, também é mais aceite e se calhar até estimula mais pessoas a fazerem voluntariado. Por isso mesmo pedir-lhe a sua ajuda. De que forma é que o voluntariado pode contribuir para a economia? Explicando às pessoas que não percebem de que forma é que quem está a contribuir sem nada receber, como é que pode estar a contribuir para um bem maior? Bem, nós quando estamos a trabalhar, isto de uma forma muito simples, não é? Quando estamos a trabalhar, seja um trabalho remunerado ou não, nós estamos a desenvolver uma atividade. E quando estamos a desenvolver uma atividade, estamos a produzir um valor. Portanto, quando nós temos trabalho voluntário, isso significa que esse trabalho, que é um trabalho não remunerado, porque é justamente voluntário, ele não produz nem mais nem menos do que um trabalho remunerado. Ele pode produzir o mesmo ou até mais do que aquilo que resulta de um trabalho remunerado. Ou seja, o trabalho voluntário produz uma atividade e a essa atividade está associado um valor económico. Porquê? Porque há produção de riqueza. E um valor social, porquê? Porque através de respostas sociais, digamos assim, porque o voluntariado está essencialmente canalizado para respostas sociais que satisfaçam, que resolvam os problemas das pessoas,
ele produz também um valor social. Que valor social é esse? É o valor, no fundo, da coesão e do progresso social. Eu gostava de dar aqui também nota do seguinte: o voluntariado é, portanto, um recurso económico. É um recurso que está muito, digamos, consignado, alocado àquilo que se designa por economia social. A economia social em Portugal é já uma força económica muito importante. Nós em Portugal, infelizmente, não temos contas públicas nacionais, nem temos estatística nacional que nos forneça dados rigorosos e sistemáticos sobre o contributo desta economia social para o PIB e o contributo do voluntariado, como sendo um recurso desta economia, porque há outros recursos, o contributo do voluntariado para a produção da riqueza nacional. Esses dados não existem. Portanto, programas como este, também nesse aspecto, são muito importantes para alertar, não é verdade, os responsáveis políticos e a sociedade civil em geral para a necessidade de nós valorizarmos o voluntariado através de diversos mecanismos, entre os quais reconhecermos que se trata, de facto, de um bem público que requer conhecimento sobre, digamos, o seu peso, a sua força na economia nacional. Como, por exemplo, tendo contas públicas, nacionais, com esta componente institucionalizada e tendo uma estatística que nos permita efetivamente avaliar, porque os números são sempre importantes, porque os números podem nos ajudar a compreender a importância desta atividade e, posteriormente a isso, até a tomarmos decisões, a definirmos caminhos que permitam potenciar e valorizar ainda mais, digamos, este bem público que é o voluntariado. Eu gostava de lhe perguntar, em termos das empresas com quem trabalham, as empresas associadas, as empresas valorizam o voluntariado como uma força económica? Uma empresa socialmente responsável é uma empresa mais competitiva também? É, sem dúvida. Eu talvez começasse por lhe fazer um preâmbulo assente num estudo objetivo que foi há um par de anos conduzido pela IBM, pelo Institute for Business Value, que inquiriu 1.130 CEOs em todo o mundo, alguns deles portugueses, e entre diversas outras condições que estão na base de uma empresa com sucesso hoje e com futuro, está precisamente a questão da forma como as empresas são boas praticantes neste domínio. E diziam os CEOs que as empresas têm que ser genuínas e não apenas generosas, por natureza. Portanto, sim senhora, o altruísmo, a filantropia, tudo bem, mas acima de tudo têm que ter programas muito estruturados sob o risco de perderem o barco da competitividade. O que é que nós notamos cada vez mais em Portugal, onde também já há estudos, nomeadamente o do Saída da Casca, que confirma que Portugal está num estado de evolução grande neste domínio, o que é que já existe, o que é que já acontece frequentemente no seio das empresas do Grace? Empresas que têm programas de voluntariado instituídos, com dias alocados a trabalho na comunidade, e esses dias são um contributo para o plano de desenvolvimento e de avaliação de desempenho das empresas. E isso é genuíno? Isso é genuíno e curioso registar que cada vez mais esses programas são aplicáveis à população ativa ou são aplicáveis à população na reforma. E, portanto, esse é um fator diferenciador e, do meu ponto de vista, é um fator que vai ter um peso grande ao nível da economia nacional. Curioso também que, e um pouco da história que nós temos no Grace, também de ouvirmos outras associações congêneres noutros países, nomeadamente a CSR Europe, tudo isto depois tem um impacto grande ao nível da autoestima dos portugueses, deste país onde nós adoramos viver. Lá fora, nos Estados Unidos, ninguém passa pela cabeça que o jardim à volta do prédio ou da casa não seja tratado pelos próprios. Claro. São os condóminos que tratam do seu jardim. Nós aqui achamos que é a junta de freguesia, que é a Câmara. Eles não vêm limpar. Somos nós, é por nós que isto tem que passar. Esse é um dos bons exemplos que as empresas associadas do Grace promovem. Cada vez mais. E estas coisas acontecem de forma natural, também pela partilha que nós vamos fazendo de boas práticas,